Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Armagedon aqui entre Ricardo Nakamura e Ian Nepomniachtchi na final do Mundial do Fischer Random Chess 2022, vamos lá! Esses caras estão fazendo um torneio sensacional, sensacional. Lembrando que o Fischer Random Chess tem essas peças embaralhadas aí na primeira fileira, né? Você nunca vai ter, dificilmente você vai ter uma partida igual a outra. Bom, são 960 possibilidades de embaralhamento diferentes, então quebra com possibilidades de preparo de abertura, pelo menos hoje em dia ainda quebra, né? Não sei se no futuro as pessoas vão se especializar em teoria de abertura do Chess 960, né? Mas uma coisa que eles fazem muito, em geral, é abrir os bispos, né? Então você vai querer tirar um peão aqui que esteja na frente do bispo, ou vai avançar já um peão que esteja na frente da torre, né? Enfim, dar mobilidade para as peças é um dos aspectos que a gente vê bastante aí no Chess 960. E a gente tem, portanto, aqui essa final entre esses dois gigantes, né? O Nakamura, que eliminou ali o prodígio, né, que tava indo bem pra caramba, o Abdusattorov, campeão mundial de xadrez rápido, né, tava indo muito bem, não teve jeito, chegou contra o Naka, foi 3-0, não deu nem chance. E Nepomniachtchi, que venceu o Magnus Carlsen, eliminou o Magnus Carlsen ali, ganhou 3 partidas na sequência, eliminou o Magnus Carlsen, sofreu apenas uma derrota. Dois monstros, dois gigantes nessa final. Ricardo Nakamura abre aqui com B3, dando liberdade para o bispo poder jogar. É um peão que está próximo do rei. Não vamos abrir com B4, né? Fez uma abertura mais tímida aqui o Nakamura. Nepo segue da mesma maneira com B6, a variante simétrica do Chess 960. Mentira, não existe nome ainda. Aqui E4 foi jogado E5, por enquanto bem simétrico realmente. G3, G6, você tá de sacanagem, né? O Nepo vai copiando os lances aqui do Nakamura, F4, agora não vai copiar, né? F5, copiando os lances, que coisa feia. Mas agora, aqui, brincadeiras à parte, né? Claro que ambos entenderam que a estratégia deles está muito parecida e agora a gente já tem aqui a quebra da simetria com F por E5 foi o lance jogado aqui pelo Nakamura, né? Vamos só entender algumas cravadas, algumas coisas que estão acontecendo na posição, né? As brancas não podem capturar o peão de F5 porque cai o bispo lá de H1. E aqui não é exatamente um problema. Na verdade esse bispo aqui agora está protegido, né, pela torre, então é importante observar isso, e esse bispo está em defesa. Ok, dito isso, F por E5 foi jogado, bispo por E5, atacando o bispo de A1 que está protegido, e por F5, olha aí que legal, né? Você fala, poxa Rafa, mas ele não podia fazer esse lance porque o bispo está desprotegido. Pois é. Mas esse lance abre um ataque aqui pra cima do bispo, né? Olha aí já a confusão no começo da partida. O Nepo já gastou até um tempo aqui pra pensar. A partida seguiu aqui. Agora os dois lances são possíveis, né? Ou seja, bispo por H1 ou bispo por A1. Os dois lances são possíveis na posição. O Nepo prefere capturar aqui esse bispo que tá desprotegido. E agora o Nakamura segue com bispo por E5 recuperando o seu material. G por F5 recuperando o peão, o bispo volta para C3, o bispo volta para C6 e a gente tem uma posição quase simétrica ainda, hein? Muito bem, digna de um Armagedon, né? Aqui cavalo em E3 foi jogado, pressão para cima do peão de F5, dama em H5 protege e ataca, dama em F2 traz a proteção e ataca, e agora cavalo em H6 protegendo o peão de F5. Cavalo em E2 manobrando o cavalo para outros lares. Aqui cavalo em E6 foi jogado controlando os saltos do cavalo do Naka. Emoção na final, torre em F1 pesando para cima do peão de F. E aqui rei B7, um lance aqui espetacular do Nepo, né? A gente pensa aqui que ele vai trazer a torre para defender o peão, qualquer coisa do tipo. Não, rei B7 aqui, um dos melhores lances da posição, sensacional aqui o Nepo, né? E a questão toda é o seguinte, né? Agora não dá para jogar um lance como cavalo por F5 por conta dessa pressão na coluna F com as torres conectadas, né? Não tenta dar golpinho aqui não, porque a torre tá bem protegida aqui, tanto pelo cavalo quanto pela outra torre, né? E aqui, de fato, as brancas estariam perdidas, não tem como proteger aqui. Ah, G4 defende o cavalo, cavalo pro G4, ataca a dama, tira a defesa, acabou a partida. Por isso, a partida seguiu com D4 aqui pelo Nakamura. E agora ameaçando aqui o ataque Tramontina. Olha aí, um abraço pro Alan Dimi, que toda vez que ele vê um garfo ele fala que é o ataque Tramontina. Um abraço aí pro Alan Dimi, canal Chess Xadrez Arredrez.
Aqui cavalo G4 foi jogado, atacando a dama e o cavalo. E aqui dama por F5, capturando o peão. Temos trocas, dama por F5, cavalo por F5. Esse peão aqui gritou, mas e eu? Acabou, cavalo por H2 aqui então, recuperando o peão agora. O Nepo com um tempo sobre a torre, torre em E1 segue o jogo. Torre em F8 atacando aqui o cavalo atacado volta para casa de E3, bispo em E4 já protegendo um alvo aqui, uma vez que existe uma possibilidade de ataques ali no peão de H7, né? O bispo está controlando muito bem aqui a casa de H1 e também o peão lá de H7. D5 segura partida, o Nakamura atacando, o cavalo G5 aqui pelo Nepo, e agora o cavalo pula para casa de F4, bloqueia a torre, melhora a posição do cavalo, torre de B em E8, rei B2 conectando aqui as torres, e bispo em F3, olha a confusão aqui na partida, né? Agora existe a torre tem que ficar aqui guardando o cavalo, D6 foi jogado, exclama duas aqui pelo Nakamura, que partida, hein? Aqui é realmente difícil de achar um lance, e D6 é o melhor lance aqui da posição, abrindo espaço, ganhando mobilidade para as peças e tentando separar essa ilha de peões aqui, ó, tentar criar alvos na posição. O Nepo prefere manter os peões juntos, segue com C6, cavalo C4 avança aqui na posição, é possível trocar as torres, mas o Nepo prefere jogar cavalo em E4 aqui, evitando a troca das peças, pesando para cima de G3, atacando o bispo. Cavalo em E5 foi jogado aqui pelo Nakamura. E olha que confusão, hein? Atacando agora o peão aqui de D7, fazendo bloqueio na coluna E. Temos cavalo por C3, rei por C3 e agora bispo vem para casa de G4. O bispo instável aqui, protegido pelo cavalo, que não é tão estável assim. A posição é confusa. Torre E3 foi jogada agora pelo Nakamura, preparando para dobrar aqui as torres, né? Ô Rafa, não era uma boa perseguir aí o cavalo, né? Mais ou menos, porque a torre que for atacar esse cavalo também está defendendo o cavalo em E5, então não é uma boa sair perseguindo ali o cavalo, né? Por isso a partida seguiu com torre E3 e agora sim abrindo espaço para outra torre atacar, né? Posição perigosa, e por isso o Nepo joga o H5 e agora o peão está protegido ali pelo bispo. Temos torre de B em E1 dobrando as torres, torre por E5, o Nepo vai para um sacrifício aqui de qualidade bem interessante. Não é necessário fazer isso, mas é difícil de achar algum lance já, né? Talvez aqui um lance como o bispo F5 pudesse fazer sentido na posição, mas já é difícil de jogar. Esse lance tem a ideia de dar uma casa aqui para o cavalo, né? No entanto, cai em H5, não é muito confortável jogar dessa maneira. Torre E6 seria uma possibilidade, não é muito agradável jogar dessa forma, mas seria, segundo os computadores, a melhor continuação aqui para as negras, tá? E o Nepo vai para esse lance desesperado, torre por E5, torre por E5. Ah, mas ele tem um duplo de cavalo, agora vai recuperar a peça, mais ou menos. O Naka encontra o único lance da posição, torre 8 aqui, salvando a torre, atacando a torre em defesa de F8. O Nepo tenta manter a torre no jogo, torre em F6, ele vai perder a qualidade, pelo menos vai levar um peão, né? A torre vem para segurança em H1 e torre por D6. E a gente tem essa partida bastante difícil, onde o Nepo tem uma qualidade a menos. Torre, cavalo e bispo contra duas torres e cavalo, mas ele tem por enquanto um peão a mais. Torre G8 foi jogado, torre D2 aqui jogado pelo Nepo, vai tentando um contra-jogo o Nepo. Nakamura segue se consolidando a sua vantagem aqui na partida com cavalo por H5, bispo em F5, o Nepo é um jogador muito perigoso. Torre C1, um lance triste, porém necessário, né? Colocar a torre em C1 é a última coisa que você quer fazer na vida, né? Mas aqui foi necessário. Torre H2 seguiu desencostando aqui do rei e atacando o cavalo. E o cavalo vai para casa de G7, sempre ganhando um tempo. Bispo em E4 foi jogado, cavalo em E8, bispo E4 acaba sendo um lance ingrato aqui, né? Talvez aqui, tempo é tudo no xadrez, né? Talvez um bispo H7 aqui ganhando um tempo, né? Descoordenando um pouquinho as peças, para depois da sequência no ataque fosse importante. Bispo E4 acaba sendo um erro grave aqui na posição, porque leva esse lance aqui do Nakamura, segue com brilhantismo, cavalo E8, e agora o bispo tá incomodado de novo. Ganhou um tempo, Nakamura! O Nepomniachtchi segue com torre H6, agora protegendo a casa de D6, mas agora a torre F8
Foi jogado aqui pelo Nakamura. Temos D5, o Nepo segue com a sua maioria de peões, é o que ele tem. Ele segue avançando, torre em F6 foi jogado, Nakamura espertamente propõe trocas. Torre H3, não é hora de trocar peça, o Nepo não tem tantas assim. Cavalo D6, cheque, foi jogado rei C7, o Naka consegue trocar um pouco de peça. Cavalo por E4, D por E4 e segue com torre G6, protegendo o seu importante peão da coluna G. Torre H2, o Nepo não desiste, segue na luta. Temos aqui a torre em E6, agora atacando o peão. Torre E2, passando para proteger o peão. E aqui torre em H1, finalmente a torre sai da ingrata casa de C1 e fala, deixa eu jogar. B5 seguiu na partida, o Nepo vai avançando com o que ele tem. A3 tentando segurar o avanço, torre E3 com cheque, rei B2. E o cavalo centraliza na casa de D4, protege em C6, ataca a torre, pressiona C2. Bora que tem jogo, G3 está atacado, torre H7, cheque, rei B6, torre de em E7, ai. Será que não seria melhor ter jogado outro lance de rei? Pior que não, aqui tá levando mate de todo quanto é jeito, né? Aqui rei C8 ou rei D8 tá levando aqui, bom, rei C8 leva mate na hora e rei D8 aqui tá levando torre G6, renovando a ameaça de mate, né? Não tem jeito aqui, não tem jeito. Rei B6 um lance necessário, mas agora torre de em E7, Nakamura vai montando uma rede de mate aqui pra cima do... Existe uma ameaça aqui de uma sequenciazinha de mate aqui na posição, né? Aqui o Nepo vai tentando escapar aqui com rei C5, torre D7 vai cercando o rei. Aqui cavalo em F3 foi jogado e agora B4 cheque, ai, olha a situação. O rei se fugir pra B6 vai levar aquele mate lá que a gente comentou, né? Vai levar checkmate aqui em pouquinhos lances, por isso o rei não pode subir para B6, segue com o rei C4 e aqui tem uma rede montada de mate, né? Agora a questão é o que jogar, né? O que jogar? Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance de arremate aqui do Nakamura, vale a pena? Vale a pena e eu espero que você tenha encontrado aqui, é isso mesmo, torre H5, né? Torre H5 com ideia imparável aqui de checkmate. E por isso nessa posição, meus amigos, Ian Nepomniachtchi, o gigante, abandona aqui a partida. O Nakamura também é um titã, aqui também é um gigante. E conseguiu essa belíssima vitória no Armagedon, hein, galera? No Armagedon, aqui era decisão mesmo, né? Então aqui uma belíssima vitória, Ricardo Nakamura, campeão mundial de Fischer Random Chess 2022. Tá com tudo, Naka, hein? Tá com tudo. O Nakamura fez um excelente, se qualificou para o torneio de candidatos, né? Fez um excelente torneio, campeão mundial agora de Fischer Random Chess 2022. Pra quem achou que ele já tava em fim de carreira, virou streamer, não sei o que, tá aí, ó, ganhou do Nepo, galera, incrível. Nakamura uma lenda mesmo, mundial aí do xadrez, né? Muito bem, galera, essa foi, portanto, a final aqui do Fischer Random Chess 2022. Espero que você tenha gostado aí da partida e do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, está esperando o quê? E é isso, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!